água é um elemento criado por Deus, essencial para a sobrevivência dos seres humanos e que é símbolo do Espírito Santo. Quando consagrada a Deus, torna-se um poderoso remédio para a cura de todas as enfermidades. Essa pessoa, meu pai, que foi diagnosticada com uma enfermidade incurável, que recebeu do médico um laudo negativo, que ouviu do profissional de saúde que não há mais nada a ser feito por ela. Meu Pai, nós consagramos essa água, que haja nela a unção da saúde agora, e haja cura, e haja libertação, e haja transformação. O tratamento espiritual com a água é para você que perdeu a esperança nos tratamentos convencionais, foi desenganado pela medicina e que já faz tantos outros sem alcançar o resultado. Eu recebi uma notícia recentemente de que o meu tio tinha piorado, tinha contraído uma bactéria no rim. E meu pai mandou um áudio com um tom meio desesperado, falando assim: minha filha, pelo tom dele eu vi o desespero, minha filha, o seu tio quase morre ontem, com muita dor, por conta da bactéria, inflamou e ele foi pra UTI. Ele já estava em estado deplorável, assim. Dobrei o joelho e determinei. E eu falei: meu Deus, que quando eu beber dessa água, que seja como se fosse o meu tio. E haja nele a cura e a restauração. Nenhuma bactéria vai ficar no corpo dele. E também a dor, porque eu fiquei sabendo que a dor dele era tão forte que ele não aguentava de dor. E bebi da água. E fiquei em paz. Eu tive certeza que Deus iria responder. Isso mais ou menos umas 6 horas da tarde. Quando foi 8 e pouco da noite, o meu primo me deu o retorno que ele tinha tido uma resposta positiva. E ele foi literalmente curado. Até a hemodiálise que era para ele fazer, eu determinei: o meu tio não vai fazer hemodiálise, ele vai sair do hospital. E ele foi para casa e tá curado, tá bem, bem mesmo. Outro momento dentro da concentração de fé é o da busca ao Espírito Santo, uma oportunidade para se conectar com Deus. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, perdoe essa pessoa que se arrepende, que se rende a Ti e derrama agora o perdão, Senhor. Receba a paz, e com a paz vem a alegria da salvação. Na adolescência surgiram os primeiros sinais da depressão. Tudo começou com um transtorno alimentar. Eu sofri bulimia, anorexia. Em pouco tempo perdi muito peso, a ponto de chegar a interromper ciclo menstrual, a ter várias alterações hormonais. E logo depois começaram os sintomas de depressão mesmo, de pensamento suicida, aquele vazio interior que nada preenchia. E foi onde eu comecei a me automutilar. E aí aquilo se tornou um vício. Então toda vez que eu ia pro banho eu me cortava. Porque naqueles momentos, por poucos minutos, eu sentia algo maior do que aquilo que estava dentro. Eu cheguei a tentar o suicídio. Em uma noite eu tomei vários remédios, porque na minha mente a única solução seria a morte. Aos 19 anos eu comecei a namorar o meu atual marido. Ele já frequentava a igreja. E então eu falei para ele. Ele não sabia de nada, mas eu falei tudo que já tinha feito, tudo que já tinha pensado. E ele me convidou para vir à igreja. E eu cheguei numa reunião de libertação. Eu entrei na igreja em dezembro, em fevereiro me batizei nas águas, e em maio eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí tudo mudou completamente. Vocês se casaram, porque vocês não eram casados? Se casaram no altar? Sim, a gente se casou no altar. Hoje nós temos uma filha, ele está aqui me acompanhando. A nossa menina ficou com a minha mãe. Como é o Charles hoje? Eu cheguei na igreja também muito... Na verdade, eu nasci na igreja, né? Não me lembro nunca ter me afastado, mas eu não era firme, né? Eu me prostituía muito, eu tinha vícios, assim, de pornografia, vivia no pecado, né? Então eu comecei o processo de libertação, me batizei nas águas pela 1000ª vez que eu já tinha me batizado. Mas foi a vez do batismo? A vez do batismo. Eu recebi o Espírito Santo. Então depois que eu recebi o Espírito Santo é que eu vi que, tipo assim, todo problema que eu tinha não era nada, porque Deus resolve tudo. Hoje, quando as pessoas perguntam quanto tempo a gente tem de casado, a gente fala 7, até não acreditam, porque a gente é muito parceiro um do outro, assim. Então, o que a gente fala na frente do outro, a gente fala para os outros, de elogio, de admiração, de respeito que a gente tem, e isso é muito difícil de ver hoje em dia, né?
a fidelidade, é a admiração. E aí as pessoas até brincam, nossa, parece que estão na fase de namoro ainda. Você vê, tudo isso a partir do momento que ambos decidiram entregar a vida para Jesus, né? Se você busca uma transformação em sua vida, a Concentração de Fé em Milagres é o lugar certo. Domingo, às 9h30 da manhã, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E é isso que nós estamos aqui para mostrar para você que existe sim uma solução, uma saída, independentemente de quanto tempo você vem sofrendo ou do problema pelo qual você vem enfrentando. Estamos vivendo aí dias importantíssimos, os últimos dias da fogueira santa da justiça, onde temos clamado diariamente por justiça ao justo juiz. Você que precisa de justiça na sua saúde, por exemplo, está enfrentando um problema sério, já gastou muito com remédios, tratamentos, cirurgias e parece que a coisa não melhora para você. Você está doente, de repente não está trabalhando, a sua vida parou por causa de um problema de saúde e você chegou a uma conclusão, não sei mais o que fazer. Hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal, nós estamos realizando o Dia da Cura, determinando que se cumpra o que está escrito na Palavra de Deus. E você que está numa situação de desespero, precisa de ajuda, precisa desabafar, precisa conversar com alguém, tem um familiar que está hospitalizado, alguém que está muito mal, entre em contato conosco agora através do 3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Os números estão aparecendo agora no seu televisor, você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, nós vamos não só orar por você, mas dar a você uma direção do que você precisa fazer para vencer pela fé. Acompanhe esse testemunho e preste bastante atenção como foi que ela usou a fé para que o milagre acontecesse. Qual o nome da senhora? É Milane. E o seu testemunho, dona Milane? O meu testemunho, bispo, foi em favor do meu irmão. Dia 6 de abril desse ano, ele deu um AVC hemorrágico, né? E ele foi consciente para o hospital. Apenas o lado direito dele tinha sido afetado, né? Então, chegando no hospital, o médico pediu para ele ficar 48 horas em observação, sem dormir. Uma equipe de enfermeiros ia ficar observando ele. Ele não podia dormir, porque nesse AVC tinha criado um coágulo do lado direito do cérebro, né? E no decorrer desses 2 dias que ele entrou num domingo à noite e ele ficou domingo e segunda-feira acordado. Só que de segunda para terça ele começou a se sentir mal, ele estava inquieto. O médico queria ver qual é a reação que ele ia ter, né? E aí o meu irmão, que tinha ficado com ele nessa noite, falou para o médico que ele não tinha dormido, que ele estava inquieto, ele não parava na cama. E aí o médico falou para o meu irmão o seguinte: agora é a hora, nós vamos fazer uma tomografia para ver se esse coágulo desapareceu ou ele cresceu. E, infelizmente, bispo, ele tinha crescido e ele estava se espalhando pelo cérebro, né? E aí o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Ele foi para o centro cirúrgico, durante a cirurgia correu tudo bem. Depois da cirurgia, ele foi para o quarto da UTI e ali começou a nossa luta. Porque o quadro dele clínico começou a piorar. O cérebro direito estava pressionando o cérebro esquerdo e isso estava fazendo com que ele continuasse o AVC, né? E o médico tinha dado para nós, a família, 24 horas para ele poder reagir. E nesse dia, numa quarta-feira, só que o médico tinha dito para a família não deixar ele lá. A gente tinha que, mesmo em pouco tempo que a gente tinha que ficar no quarto com ele, mas a gente tinha que estar ali. Então, numa quarta-feira, depois da cirurgia que ele tinha feito na terça-feira, quarta-feira eu fui lá. Bispo, quando eu cheguei na UTI, eu não reconheci o meu irmão. Ele estava muito diferente. Tanto que quando eu cheguei, eu fiquei procurando em todos os pacientes e eu não reconheci ele.
E a enfermeira viu que eu estava meio perdida, né? E ela perguntou para mim, quem a senhora está procurando? Eu disse, eu estou procurando o paciente Altair. Aí ela me mostrou onde ele estava. Bispo, quando eu vi ele, eu só disse assim, meu Deus, eu não vou chorar, porque isso aqui vai ser para glorificar o teu nome. E ali, na hora, o médico chegou e perguntou para mim o que eu era dele. Eu falei, eu sou irmã dele. Aí ele falou assim, tu está sabendo da situação do teu irmão? Eu falei, sim, eu estou sabendo, a família está sabendo. Aí ele assim, então a gente está dando 24 horas para ele. E ali começou a nossa luta. Toda vez que a gente ia, a gente não podia entrar com a garrafa de água, não podia entrar com nada, porque ele estava na UTI, mas a gente não deixou de agir a nossa fé. A gente não deixou de crer que ali Deus ia fazer um milagre. Então, toda vez que a gente ia, a gente levava a garrafa com água dentro da nossa bolsa, a gente molhava a nossa mão e a gente não podia tocar nele, por causa da bactéria. E nesse meio tempo, ele pegou bactéria, teve infecção nos órgãos, teve sangramento. Bispo, a gente, aos olhos humanos, ele não ia sair daquela situação, era para a morte mesmo. Mas só que a gente não deixou as palavras negativas entrarem. E a gente, em todo o tempo, a gente estava em oração e agindo a nossa fé. E a gente molhava a nossa mão, colocava em cima da cama e estendia sobre o corpo dele ali. E a gente dizia, meu Deus, ele vai sair dessa. E ele vai sair sem sequelas, ele vai voltar a andar, ele vai comer, ele vai falar, nada vai afetar a mente dele. E assim foi 1 mês e meio na UTI, bispo. Ele ficou 1 mês e meio na UTI e quando ele saiu da UTI para o quarto, ele ficou 4 dias no quarto e depois ele teve alta. Só que daí, como ele tinha pegado bactéria e ele estava no quarto aberto, eles tiveram que colocar no quarto fechado de vidro. E ali, aos poucos, eles foram tirando a sedação dele, foi tirando o aparelho, porém o médico falou que se ele saísse daquela situação, ali ele ia para casa com o aparelho, ele ia comer através da sonda, ele não ia andar. Todas as palavras negativas o médico passava para a gente. Só que a gente conversava entre nós irmãos e a gente falava, não, o nosso Deus, quando ele faz com perfeição. Conclusão. Ele ganhou alta, ele foi para casa, inclusive quando ele foi para casa, ele foi com a sonda, né? Para ele poder se alimentar, não foi preciso, que ele está comendo sem sonda desde o primeiro dia que ele ganhou alta. Ele está fazendo a fisioterapia, ele está conseguindo andar, ele está conseguindo falar e nada afetou a memória dele. Está lendo? Esse aí foi o dia que ele começou a ler a Bíblia novamente. Está falando? Está falando. Ele, assim que ele saiu do coma, ele reconheceu todas as pessoas, não esqueceu o nome de nenhuma delas. Inclusive, quando ele estava no hospital, a fono perguntou para ele, quando ele já tinha saído do coma, né? Que se o senhor pudesse comer alguma coisa hoje, o que o senhor pediria? Aí ele fala assim, uma tainha recheada. Ele falou. E graças a Deus ele está comendo de tudo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Algumas entradas são decisivas. Algumas portas nunca mais se fecham. 5 vezes Jesus entrou e nada foi como antes. Enquanto muitos entram em salas de cirurgia e não voltam, enquanto outros entram em tratamentos e saem com sequelas, há uma entrada que transforma tudo. Dia 29 de julho. O dia da entrada poderosa de Jesus. Você entrará no campo espiritual e Jesus entrará na sua vida. Quando ele entra, a morte perde, a dor recua e a vida recomeça.
Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter a entrada de Jesus em suas vidas foram transformadas. Por exemplo, Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Jesus entrou na vida de Lázaro, ele ressuscitou. A mesma coisa aconteceu com o cego de nascença. Quando Jesus entrou na vida dele, ele passou a enxergar. E o que dizer do paralítico que foi trazido por 4 amigos? Quando Jesus entrou na vida dele, ele andou. E é isso que acontece. A palavra de Deus se cumpre. Como você acabou de ver aí, as imagens são fortíssimas. Você vê o homem deitado no leito do hospital, parte do seu crânio afundado, e depois você o vê já lendo, de volta em casa, ouvindo, falando, lendo, fazendo a fisioterapia para recobrar todos os seus movimentos corporais. Isso é Deus. Deus existe. Agora imagine esse poder entrando em você para arrancar a depressão, para arrancar as crises de ansiedade, para arrancar essa doença, essa enfermidade que você já ouviu dizendo, não tem cura. Pastor Adriano, quando Jesus entra, o poder de Deus chega e transforma a vida dessa pessoa. Onde ele entra, o sobrenatural acontece, bispo. Há pessoas que, em busca da saúde, em busca de um resultado, ela já entrou em diversas portas, na porta de vários hospitais, várias clínicas, vários consultórios de especialistas, mas até então ela continua presa a esse sofrimento. Mais uma vez, ela entrando por estas portas da nossa Catedral da Fé, esse poder sobrenatural vai entrar na vida dela, mudando, transformando essa situação. Ela trouxe uma garrafa com água, ela veio para o tratamento espiritual completo que nós realizamos todos os domingos na concentração de Fé e Milagres. Não podia entrar com a água na UTI, claro, mas ela derramava um pouquinho nas mãos e tocava na cama onde o irmão estava. Ela agiu a fé, o milagre aconteceu. Jesus entrou ali naquela UTI e tirou aquele homem de lá com vida. E é o que vai acontecer hoje, terça-feira, 29 de julho, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você quer que Jesus entre na sua vida? Você também precisa dar um passo de fé. Olha só o que diz esse texto sagrado. Porque eu sou o Senhor que te sara. Guarde isso com você. Pegue essa palavra para você. Eu sou o Senhor que te sara, disse Deus. Então, se você crer nessa palavra e sair daí de onde você está e vir uma igreja universal, quando você passar pelas portas da Universal hoje, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida e Jesus vai entrar para curar, para arrancar o mal. Pastor Adriano, o dia todo hoje, o senhor e o pastor Roberto, num plantão de fé para ajudar as pessoas que estão enfermas ou que têm familiares hospitalizados, têm familiares internados em clínicas, acamados, impossibilitados de sair de onde estão. Alguém da família tem que lutar, como fez a Milena. Prontos para ajudar você. Você que diz assim, olha, eu já fiz tudo que me foi indicado. Na verdade, você não tem nada a perder. Saindo de sua casa, chegando até aqui, você só tem a ganhar. Agora, é claro, você precisa fazer a sua parte. O milagre não vai acontecer de uma forma automática, ele precisa ser provocado. Então, hoje, terça-feira, entre por estas portas e esse poder sobrenatural vai entrar na sua saúde, na saúde do seu ente querido. Os horários estão aparecendo aqui no seu televisor. Antes e depois de todas as reuniões há atendimento pastoral e eu tenho certeza que Deus vai fazer o que ninguém tem podido fazer por você. Em dado momento da reunião, nós vamos falar da Fogueira Santa, porque vai até o dia 31. Você ainda tem tempo de fazer essa Fogueira Santa pelo milagre da justiça que você precisa. Você diz assim, não é justo isso, essa doença não é justo. Eu não aceito isso. Então, parta para o campo da fé, porque no campo da fé nós somos muito mais fortes, tá certo? Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, entrada, creche, estacionamento gratuitos para todos e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Acesse agora universal.org/localizar.
você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o dia de hoje, este propósito de fé muito especial para abençoar a sua vida. Olha, a entrada poderosa de Jesus. Onde ele entra, o milagre certamente acontece e vai acontecer na sua vida. Títulos, conquistas, medalhas, aplausos. Todo prêmio recebido na terra um dia vai acabar. Mas existe um prêmio que não pertence a este mundo e nunca terá fim. A árvore da vida é a recompensa prometida por Deus ao vencedor, àquele que sabe que vale a pena lutar. Vale a pena aplicar toda a força e renunciar ao que for preciso pelo prêmio eterno dos que permanecem firmes até o fim. Nesta quarta-feira, na continuação do estudo dos vencedores, a Noite da Árvore da Vida, em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Noite da Árvore da Vida. Jesus disse ao vencedor: dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso. Mas o que significa isso? O que seria esse fruto da árvore da vida? E como você pode se tornar um vencedor? Quem é verdadeiramente vencedor aos olhos de Deus? Nesta quarta-feira, às 19h, teremos uma noite muito especial. Eu quero convidar você para estar presente. Traga a sua Bíblia. Vamos juntos meditar na palavra, nesta série de mensagens que tratam dos vencedores. Muitas pessoas pensam que vencer na vida é conseguir alcançar sucesso profissional, financeiro, realizar o sonho de se casar, formar família, viajar, conhecer o mundo, ser uma pessoa de sucesso, ter muitas conquistas. Mas, de acordo com a palavra de Deus, quem é verdadeiramente o vencedor? Nesta quarta, 19h, em todos os templos da Universal, eu quero estar com você aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro. Vamos a essa matéria que fala mais a respeito da quarta-feira e daqui a pouquinho estaremos orando por você. 3216-6162, você pode enviar sua mensagem agora ou então pelo 11-3573-3500 pelo WhatsApp, sua mensagem de áudio ou texto. Nós estamos prontos para te ouvir, para te orientar, para te ajudar. Existem situações em nossa vida que não podem ser explicadas naquele momento. Quanto mais porquês perguntamos, mais nos sentimos incapazes para encontrar uma saída. Todas as vezes que eu enfrento uma situação de injustiça, uma situação inusitada, todas as vezes que o mal se levanta, um problema se levanta, uma má notícia, todas as vezes que eu sou surpreendido por algo dessa natureza, a minha primeira pergunta para Deus é: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Experiências relatadas na Bíblia demonstram que a melhor maneira de lidar com situações que fogem da nossa compreensão é eliminar os porquês do nosso pensamento. Quando você deixa de se perguntar por quê, Senhor, por quê, e passa a se perguntar: meu Deus, para quê? Qual é o propósito? O que o Senhor está querendo me ensinar? Porque certamente esse problema, essa injustiça, esse mal vai se tornar em um grande testemunho. Quando nos voltamos para Deus com o propósito de entendê-lo, saímos do nosso campo de visão, da bolha que vivemos, e passamos a enxergar com os olhos que Ele nos concede. Quantos porquês, meu Pai, livra essa pessoa agora.
Porque quanto mais essa pessoa pensa, tentando encontrar uma razão, menos ela consegue entender. Por isso, precisamos crer. Crer na tua palavra, na tua promessa. Crer que o Senhor está em controle e no controle de todas as coisas. O resultado dessa aproximação com o Criador é a transformação de nossa vida. Eu vim através de um convite de uma obreira e eu cheguei aqui com muito problema com ansiedade, tristeza e um sentimento de insuficiência muito grande. Eu às vezes saía para trabalhar e voltava para casa porque eu não conseguia, eu não tinha força, às vezes eu não levantava da cama e foi um período muito triste para mim. O maior problema para mim era a ansiedade, porque eu não conseguia fazer as coisas básicas, eu não conseguia às vezes levantar da cama ou sair trabalhar. Eu saía trabalhar e tinha que voltar para casa porque eu não conseguia passar aquele dia normal, então eu voltava e era sempre assim. Eu tentei uma vez fumar cigarro porque era uma válvula de escape que eu encontrei para aliviar aquele peso que eu estava sentindo. Eu vim em todas as reuniões, vinha domingo, vinha sábado, vinha quarta, vinha sexta e realmente focando em tudo aquilo que o bispo falava na reunião. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, a minha vida ela é leve, eu não preciso fazer força para sair trabalhar, é natural, eu não preciso voltar para casa, eu consigo fazer as coisas básicas e muito mais. Hoje eu consigo manter uma rotina. Se você deseja essa experiência transformadora, venha nesta quarta-feira, na noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E certamente você vai encontrar a ajuda que tanto você precisa. Traga a sua Bíblia, vamos juntos aprender mais a respeito de ser um vencedor de acordo com a vontade de Deus. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Tudo que duas ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado, ligado nos céus. E é o que nós fazemos neste momento de súplica, de prece. Nós ligamos, meu Pai, a libertação, determinamos, meu Pai, a libertação desta pessoa aflita. Ministramos a cura para esta pessoa doente. Estenda tuas mãos aos que estão hospitalizados, aos lares. Olhai, meu Deus, para aqueles que estão aflitos e desesperados. Que as tuas mãos alcancem, meu Pai, a todas as famílias que nos acompanham, que nos assistem e que esperaram, meu Deus, por esse momento de súplica, de prece, porque creem, meu Pai, na oração, na resposta. Então, meu Deus, dar-te pressa agora em socorrê-las. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Espírito Santo ilumine o seu lar, a sua casa. Estaremos todos os dias orando pelo seu lar, pela sua vida. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E não se esqueçam, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Se você buscar, certamente você o achará. Mauro Ramos, 1310, no centro. Estamos aqui de portas abertas, aguardando você. Até o nosso próximo encontro.